Olá, eu sou Montanha, seja bem-vindo a mais um episódio do Fecha Tag. Espero que você esteja gostando desse projeto aqui de conversar com pessoas de tecnologia. Se você estiver gostando e não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreve que ajuda, fortalece bastante. Compartilha, comenta aqui que eu respondo a maioria dos comentários. E é isso, brigadão. Vamos lá pro cast hoje que tá sensacional. Vamos lá. E o nosso convidado de hoje é o Fernando do Código Falado. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Tudo e você? É um prazer estar aqui, Felipe. Muito bem. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, gravar aqui, bater um papo comigo no Fecha Tag. E para quem não te conhece, por favor, se apresenta. Boa noite. Eu sou o Fernando Santos do canal Código Falado. Eu tenho um canal de live coding na Twitch, onde todos os sábados, a partir das 8 horas da noite, eu programo ao vivo. As pessoas assistem a criação de bugs, a vida como ela é, criação de bugs ao vivo em tempo real. O nosso canal ele foi o primeiro canal do Brasil de live coding do Brasil a ser parceiro da Twitch. E fora, nas horas pagas, eu sou desenvolvedor front-end para uma agência de Washington. E é isso. É basicamente. E trabalho com isso, com tecnologia. Em 2021 estou fazendo 20 anos de tecnologia, de, Caraca, quanto tempo? de trabalho com tecnologia. E já estou pensando até inclusive na aposentadoria. O que eu vou fazer quando eu quiser Pô, mas você não ser tem um cara ex. de velho, cara? Você começou cedão? Eu tenho 38. Eu 38. comecei Pô, tá um bem pouco. conservado aí, cara. Obrigado. E agora que meu filho nasceu esse ano, né? Então aí o processo de envelhecimento aí vai ser acelerado agora com algumas noites em claro. Mas Um pouquinho, um pouquinho. Pô, mas muito legal, cara. 20 anos já programando, 20 anos já nesse mundo de desenvolvimento, que legal. Me conta um pouco então, e é, até para te dar um contexto também, eu te conheci pela Twitch, né? uhum, É, cara, eu vi, né, uma galera começando a fazer live coding na Twitch, bastante pessoas começando a fazer. Tinha, não sei se antes de você ou se você foi o primeiro, eu conheci o Marco Bruno, né? Tinha o Pokémon também, que sim. não começou só fazendo coding, fazendo outras coisas também. E eu lembro que você era a pessoa que fazia os ganks funcionar, sabe? Que faz, não, agora hoje vamos gankar quem? E vamos fazer um canal pequeno subir e tal. Teve até um dia que você gankou, me gankou. Uma vez eu falei, vou Ah, fazer uns live codezinho aqui e tal. E você me gankou lá e foi uma galera que me seguiu e tal. Mas muito maneiro. Mas, cara, antes da gente chegar nesse assunto da Twitch, me conta um pouco, então, esses 20 anos atrás aí, cara. De onde você é? Por que você começou a mexer com isso? Com computador, sei lá, como que se chamava na época? Com programação, com TI? sim, no começo eu sou de São Paulo, né? Eu nasci na Bahia e com 2 meses de vida minha mãe se mudou para São Paulo. Nós tentamos a vida em diversos lugares e tal. E eu tenho, assim como muita gente da área de TI, eu tenho origem muito humilde e eu não tenho faculdade. E a tecnologia, quer dizer, o porquê fica muito claro quando eu simplesmente foi por falta de opção. Nós somos em 5 filhos, né? E ninguém da minha família fez faculdade. Naquela época, pessoas que vêm de onde nós viemos não tinha esse negócio de planejar a faculdade, era sempre preocupado em pagar as contas, pagar aluguel, não ser despejado, essas coisas, né? E Uhum. a tecnologia, a possibilidade de estudar por conta, de conseguir trabalhar com isso e evoluir nisso, acabou me dando uma possibilidade de carreira além dos subempregos, né? Então isso meio que eu costumo dizer, inclusive eu tenho até um artigo no LinkedIn onde eu abertamente, como programador, e enquanto programador eu defendo a pirataria, porque eu tenho um artigo no LinkedIn onde eu explico realmente porque a minha origem, a pirataria me possibilitou aprender as coisas e chegar onde eu estou hoje, tipo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo à pirataria, seria muita hipocrisia minha
depois de usar. O título do artigo é A Pirataria como Instrumento de Inclusão Social. É fácil até de encontrar. Então, o porquê é basicamente isso. Foi porque por falta de outra opção, né? E eu comecei. Quando eu trabalhava no Bob's, e eu juntei dinheiro por muitos meses. Tipo, eu lembro como se fosse ontem, quando eu tava fritando o hambúrguer na parte da cozinha, assim, tinha um radinho. Aham. E aí passou, tipo, o que brilhou meu olho foi uma propaganda do IG, internet grátis, né? Então, tipo, esse termo para mim foi eu preciso disso. Internet grátis. Porque aí, o começo da internet, na internet de escada, tipo, era tudo, era muito sonho e pouca realização, mas esses sonhos eram sonhos de possibilidades. Era uma época que você não podia ver um link que você clicava. O que será que tem dentro desse link? Você clica e tal. E então Pode a crer. internet, para quem não conhecia no começo, era a possibilidade de você ter um mundo de informações na sua mão, entendeu? Então, quando você está ali quando você está ali no Bob's, trabalhando e pensando, no caso, no aprendizado, era uma época em que você fala assim: você quer ser uma pessoa culta? Você quer ser uma pessoa que. Você quer conhecer as coisas? Você quer aprender as coisas? Tá bom, essa enciclopédia aqui custa o equivalente a 6 meses do seu salário. Eu sei, então tipo, era inacessível. Então era saber coisas, aprender coisas, era coisa de quem tinha dinheiro. Eu lembro quando eu era menor, no começo da minha adolescência, eu queria tentar convencer a minha mãe a pagar um curso de inglês, sabe? E esse tipo de coisa era Uhum. extremamente inacessível para quem não tem dinheiro nem para pagar a condução. Hoje em dia, mesmo as pessoas que não têm dinheiro para pagar a condução, elas dão um jeito de conseguir acesso à internet e através da internet dá para você aprender de graça Sim. inglês, por exemplo. Mas naquela época até o inglês era inacessível, né? Então eu via propaganda do IG, internet grátis, falei, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Aí juntei dinheiro para comprar um computador usado e comecei a partir daí, comecei a fuçar, né? E isso me levou ao meu primeiro emprego em tecnologia. Aí, do meu primeiro emprego em tecnologia, eu abri a minha própria empresa, uma agência web, né? Foi o que me deu boa parte da experiência que eu tenho, porque eu abri Que em legal. 2003 Você abriu uma agência e web? eu tive uma agência web em São Paulo durante 10 anos. Foi de 2003 a 2013. 2013. Caraca. E em 2013 foi quando eu decidi sair de São Paulo. Tipo, eu tinha uns 8 funcionários na zona norte de São Paulo e falei, tô insatisfeito, tô infeliz, sabe? Aí começa aquela parada de autoconhecimento e por que Mas que eu você, tô tipo, nessa triste? época aí você tava bem? Você tava, tipo, com uma empresa... Não. Não, você tava meio mais ou menos ali. Por isso que tinha Eu, não, a eu insatisfação. acho que é que nem. Por isso que eu falo. Por isso que eu falo pra galera no canal quando eu falo sobre essa questão de estudo e que dá pra chegar e tal. Eu não sou nenhum gênio dos negócios. E, aliás, Pô, mas você deu um salto desde o grande, cara. começo. Você deu um Sim, salto sim, grande. Você falou sim, assim, ó, eu tava imagino ali que no sim. Bob's, comprei meu primeiro computador, abri uma empresa. Pô, Então, mas eu abri empresa é um passo porque não, grande. não precisa de muita coisa pra você. Sabe por que eu abri uma empresa? É sempre, basicamente, acho que até hoje, assim, toda a minha experiência até hoje foi basicamente procrastinando no sentido de enquanto fazendo algo que me empolga, enquanto eu deveria fazer outra coisa. Então, ao fugir da coisa Tá. chata, eu fazia aquilo que me empolgava. Ou quando não, isso quando eu estou tranquilo, quando as contas estão pagas, né? Ou Aham. improvisando, ou até mesmo improvisando porque o bicho está pegando e eu preciso improvisar, eu preciso resolver algum problema. Então, por exemplo, eu não queria abrir empresa. Eu abri empresa porque eu estava procurando emprego e ninguém me contratava. Então, quer dizer, por quê? Porque eu não tinha diploma, porque eu não tinha experiência. Então eu falei, pô, é muito mais fácil eu tentar convencer uma empresa de que eu tenho a solução que eles precisam do que convencer a empresa de que eu sou o profissional que eles precisam. Então, porque no Uhum. final das contas, para a empresa, por exemplo, o meu primeiro cliente, o meu primeiro produto, a primeira coisa que eu vendi
com o CNPJ foi um e-commerce. Então eu cheguei numa loja que queria vender pela internet e eu falei, eu vou te ajudar a vender pela internet. E nisso eu não sabia nem programar em PHP na época, eu não sabia programar para web. Foi tipo tudo muito improvisado. Eu peguei e usei uma solução de código aberto, então quer dizer, eu lembro até o nome foi OS Commerce. Eu descobri que através do open source eu poderia aprender com engenharia reversa, fuçando o código fonte dos outros, e aí, Que quer maneiro. dizer, eu saí da loja do cliente vendendo, oferecendo, porque eu precisava do dinheiro, oferecendo algo que eu não sabia se eu tinha capacidade de entregar. Mas quando eu saí de lá, eu pensei, eu só preciso encontrar agora uma loja virtual. Aí eu encontrei uma loja virtual de código aberto, aí eu falei, então tá, eu só preciso aprender a usar essa loja virtual para customizar ela para os gostos daquele cliente. E foi assim que meio que começou a minha agência web. Mas como eu falei, não foi algo planejado. Foi algo porque Saquei. tipo, eu quero trabalhar com determinada coisa. E esse caminho não está funcionando. Eu tenho no meu canal, nós temos tem uma playlist no YouTube, porque, como eu falei, nem curso de inglês, eu não fiz nem curso de inglês, mas hoje eu trabalho para uma agência fora e meu salário é em dólar, então basicamente eu vivo uma realidade que muitas pessoas de tecnologia gostariam, principalmente o Brasil enfrentando uma crise econômica, né? O sonho praticamente de qualquer pessoa é você receber um aumento salarial toda vez que seu presidente fala merda, né? Então isso aí acaba sendo satisfatório. Eu tenho uma playlist no meu canal no YouTube que se chama Seis Passos para o Primeiro Dólar, né? E foi uma live que eu expliquei para as pessoas em que eu compartilhei as rejeições, as ideias que eu tive para começar a trabalhar para empresas de fora. Eu compartilhei até o e-mail que eu mandava para as empresas e as respostas que as empresas me mandavam. E quem assistir vai perceber que eu não sabia o que eu estava fazendo, não era planejado. Era Aham. tipo, eu quero determinada coisa, eu vou tentar fazer isso, quebro a cara. Tento fazer isso, quebro a cara. Tento fazer isso, quebro a cara. E vou tentando outras coisas até conseguir, entendeu? Tá certo. Sempre foi assim pra mim. Pô, muito bom, cara. E você falou que, pô, você abriu a agência lá de 2003 a 2013, é isso? Aham, E aí sim. depois que aí você falou, pô, beleza, tá bom, não tá legal aqui, não tô curtindo. E aí você resolveu fazer o quê? Que você Aí você saiu de São Eu, Paulo. E você eu foi resolvi pra mudar de onde? São Paulo. Eu mudei pra Santa Catarina. Eu tinha um escritório, né? E eu não tava insatisfeito. A agência, a web tava indo bem. Aham. Eu tinha clientes que eu ganhava muito com propriedade intelectual mesmo. Então, quando você tem renda recorrente com venda de propriedade intelectual, tipo, eu tinha, basicamente, esse primeiro cliente evoluiu, eu acabei criando um e-commerce do zero, usando um Uhum. CMS antigo, que era concorrente do PHP Nuke, era um CMS chamado Shops, XOOPS, né? Eu acabei ficando bem ativo na comunidade desse CMS, foi as minhas primeiras contribuições para a comunidade open source também. Eu criei módulos com o nome da minha empresa. Então, tipo, muita prefeitura começou a usar as coisas que eu fazia de graça e eu Olha comecei a ter aí. bastante cliente através desse tipo. Quer dizer, eu até usei isso como exemplo de que as pessoas falavam assim, open source não enche barriga, né? Então eu usava isso como exemplo, falava, olha, os meus maiores clientes eram empresas que nunca ouviram falar de mim e só me conheceram graças às minhas contribuições com o open source. As pessoas elas subestimam um pouco a importância da reputação. Quando você quando você, vamos dizer assim, bota a cara no mundo, quando você dá a cara a Total. tapa e você contribui para, você cria projetos e distribui esses projetos, você acaba tendo uma visibilidade que você não teria de outra forma, né? Só Sim. que, então, eu estava satisfeito, vamos dizer assim, financeiramente falando, só que eu estava insatisfeito pelo fato de morar em São Paulo. Porque trânsito, porque violência, porque não era. Tipo, aí chegou uma hora em 2013 que eu me perguntei o que que eu tô fazendo aqui. Tipo, por que que eu moro em São Paulo? Aí Uhum. eu pensei, eu moro em São Paulo porque eu tenho um escritório, tem pessoas que dependem de mim e também porque eu tenho uma boa parte dos clientes. Em São Paulo tem muito desse tipo de cliente eu não acho que seja só em São Paulo, mas em Metrópolis, tem muito cliente que é assim, talvez isso tenha mudado com a pandemia, mas era assim,
eu te pago todo mês, mas eu quero te ver 2 vezes por mês. Então você precisa vir aqui na minha empresa. Sabe, tem pessoa que tem tesão por reunião, né? É comum, é Então, comum. vem aqui, vamos fazer uma reunião, vamos conversar sobre algo que poderia ser resolvido por e-mail. E então, quer dizer, quando eu decidi, quando eu perguntei para mim mesmo o que que eu estou fazendo aqui, e eu comecei a listar as coisas que me prendiam em São Paulo, ali eu tomei a decisão. Geralmente, quando é final do ano, não. Geralmente, quando é no meu aniversário, que é em fevereiro, eu começo a questionar, analisar as coisas que aconteceram comigo no último ano, se a minha vida está indo na direção que eu quero, né? E aí eu tomei a decisão de que eu gostaria que a minha receita não estivesse diretamente ligada à minha posição geográfica. Então isso foi em 2013, nunca imaginei que ia ter pandemia, que isso ia virar uma realidade, mas Que isso ia ser eu, forçado, né? sim, só que o fato Então de você trabalha remoto faz um tempo aí. Eu costumo faz falar aqui muito no tempo, FechaTag que eu trabalho remoto antes de ser modinha, cara. né? As Antes de pessoas ser chamavam modinha. em 2020 a gente percebeu que o nosso estilo de vida foi chamado de quarentena. Eles deram um nome para o nosso estilo de vida, Verdade. que é trabalhar de casa. Mas então, quando eu decidi que eu queria que a minha receita não tivesse ligada à minha posição geográfica, eu comecei a entender as coisas que eu teria que abrir mão. Em um dos dias mais difíceis, por exemplo, foi montar uma estrutura. Eu tentei, por um ano, manter a empresa, a mesma empresa, a agência, com estrutura de home office. Só que eu tive que demitir 90% da empresa, e quase todo mundo. Eu acho que eu fiquei com 3 pessoas trabalhando em home office. Só que também eu percebi, coisa que eu também não planejei, que quando muitos clientes, quando eu falei para eles que eu iria sair de São Paulo e não ia estar disponível para aquela reunião de massagem de Pra ego, aquele cafezinho. muitos clientes cancelaram. Falaram, então, a gente vai procurar um prestador de serviço que venha aqui porque, né, para poder fazer a famosa reunião. Então eu perdi uma boa parte da receita garantida que eu tinha quando eu decidi sair de São Paulo. Aí meio que um ano depois, por causa disso, eu comecei quando eu tentei recuperar essa receita, porque também é difícil, como eu falei, nunca fui muito para negócios, eu sempre foquei nas coisas que eu mais gosto de fazer. Então, se eu gosto de programar, a parte de cobrança na minha empresa era nas coxas debilitado, e a parte administrativa, eu tentava colocar pessoas para fazer essas coisas, mas eu sempre fui um zero à esquerda na questão de fiscalização e cobrar como tem que ser Uhum. feito e tal. Então, eu não sirvo para ser patrão. A verdade é essa. Então, acho que é por isso que eu não penso mais em empreender. Aí, quando eu estava tentando ainda, porque se você passa 10 anos tentando manter a sua empresa, não passava pela minha cabeça, eu vou fechar, eu quero fechar. Até porque também é uma batalha dentro de você nessa questão de fracasso. Será que eu fechar quer dizer que eu fali? Será que eu Aham. fali quer dizer que eu fracassei, eu joguei tempo fora? Então aí eu comecei porque estava difícil, eu mudei para Florianópolis, no caso. Coincidentemente, hoje eu moro em Florianópolis, mas depois disso eu saí de Florianópolis, morei uns 5 anos em Joinville. Depois, no começo da pandemia, eu morei em Garopaba. E agora eu voltei para Florianópolis. E por que Florianópolis? Quando eu estava escolhendo um lugar para mudar, eu não tenho parente em Santa Catarina, né? Então eu pensei, eu vou listar os polos tecnológicos e vou conhecer esses Ah, polos tecnológicos para poder ver os lugares onde eu quero morar. Então eu cogitei Fortaleza, eu cogitei Curitiba, eu cogitei Florianópolis. Só que aí eu fui passear em Fortaleza. E aí eu achei legal, poxa, eu sou nordestino, eu sou apaixonado pelo Nordeste. Só que aí eu fui conhecer Curitiba fora de cogitação, foi nos dias mais frios do ano que eu fui, e sei lá, não gostei. Aí eu fui para Florianópolis num evento de SEO. Eu fui tipo, quando eu fui para Florianópolis, eu já fui para esse evento, um evento de SEO, e o evento era no final de semana, aí eu peguei dando rolê em Florianópolis, eu encontrei um apartamento e aluguei. Aí eu saí de Florianópolis com um apartamento alugado.
Antes mesmo de Caraca. de dar o recado e tal, tipo, de avisar Você o... falou, pô, todo mundo é bonito aqui. Todas as pessoas Na são verdade, bonitas não. Em nessa cidade. Florianópolis eu sou todo mundo é bonito e eu sou feio, né? Porque eu não sou daqui. Não. Tipo, o pessoal fica muito claro que eu sou turista, que eu não sou, porque é porque o pessoal do sul, o pessoal de Florianópolis é bonito demais. Mas isso não, na verdade eu gostei do fato de ser polo tecnológico. A cidade ter 40 praias, acho que é 42 praias, é uma ilha, então e pode não fica claro para quem não é de Florianópolis, mas Florianópolis é uma cidade que respira prestação de serviços, né? Não é necessariamente o turismo que move a cidade, é prestação de serviços. E então tem muita empresa de tecnologia, tem muito evento de tecnologia, e mais o fato de tudo parecer paradisíaco, né? A cidade de Florianópolis, se eu não me engano, não pode nem ter fábrica. Por isso até fomenta o mercado no entorno de Florianópolis, mas dentro da cidade assim é bem. Se você vir fora da temporada, né? É muito lindo. Aí eu peguei e mudei primeiro para depois encarar os problemas. Isso fez Tá. com que eu ficasse sem grana, porque uma coisa que eu não mencionei nesses 10 anos da minha agência, 100% do valor que entrava eu reinvestia. Então eu passei 10 anos sem tirar salário e 10 anos sem tirar férias. Então eu tava meio de saco cheio. Eu fui muito de não pensar em mim nesses 10 anos de agência, sabe? E Uhum. eu comecei a pensar mais em, quer saber? Porque também você muda a forma de pensar. Quando eu abri a minha empresa, quando eu abri a Mastop, eu tinha 23 anos. E naquela época, na minha cabeça, sabe quando as coisas que te movem enquanto você é jovem desse jeito? O que me movia Aham. naquela época, eu pensava assim, pra mim, sinônimo de sucesso é ter uma empresa com um monte de funcionários, gerar emprego para um monte de gente e crescer, crescer, crescer para aparência, né? Nesse caso, tipo, Aham. parecer que o negócio. Quando eu fechei o escritório 10 anos depois, eu já estava pensando diferente. Eu estava pensando, eu vou procurar quem quer que pague o maior valor possível pelo mínimo do meu tempo possível. Então eu vou focar em otimizar o meu tempo, porque o meu tempo é o bem mais raro que eu tenho. Então eu vou pensar mais em manter aproveitar o meu tempo. Então foi aí que eu comecei a aumentar os meus preços, eu comecei a meio que elitizar o meu trabalho. E quando eu tive dificuldade para repor o dinheiro que eu perdi saindo de São Paulo, foi que bateu para mim tipo a ideia de vou tentar começar a ganhar em dólar, entendeu? Cara, que legal. E nessa época, então, que você foi pra Florianópolis, você. A partir dali, você continuou sendo um prestador de serviço? Continuou, tipo, trabalhando para empresas. Você não foi, tipo, você não trabalhou local em Florianópolis, você começou a trabalhar para pessoas de qualquer lugar. Ou É, você chegou a trabalhar em eu empresas locais em Florianópolis, esse tipo de coisa? não, Você é um CLT lá, não, aí, né? não. Você tá em Florianópolis. Agora hoje eu tô em Joinville, mas quando, Ai, quando Joinville. eu, quando eu mudei pra Florianópolis, eu consegui, tipo, 2 anos morando em Florianópolis na primeira vez. Eu consegui um cliente para minha empresa em Florianópolis. Mas também foi Tá. indicação, foi muita sorte. Né? Não foi nada que eu fui atrás, até porque também eu não tinha ninguém de marketing, nem nada disso. Então assim, mesmo quando eu desisti da minha empresa, mesmo quando eu falei, quer saber, eu vou começar a trabalhar para fora, e ao trabalhar para empresas de fora do Brasil, essas empresas na hora de me pagar, dá no mesmo, eles não querem saber se você tem um CNPJ ou não, entendeu? Então eu comecei a usar mais o meu nome e menos a minha empresa. Então a minha empresa, eu comecei a largar a minha empresa. Só que eu demorei anos para o faturamento da empresa chegar em zero, porque eu tinha bastante cliente pagante do sistema de e-commerce que eu tinha. Então tinha muito Uhum. cliente que não ligava. Se por um lado tinha alguns clientes em São Paulo que faziam questão de fazer reunião, por outro lado, tipo, eu lembro que a mensalidade do meu e-commerce girava na casa dos R$ 600. E eu tinha alguns clientes que
não entravam em contato, não pedia suporte e todo mês depositava R$ 600 na conta, entendeu? Caramba, bom. Aí quando esses clientes começaram a perceber que o e-commerce não tinha mais recursos novos, demorou aí uns 2 anos para, vamos dizer assim, todo mundo pular do barco. Porque o pessoal começava a perguntar, ei, Fernando, tá, agora tá, tipo, e era uma época assim que, por exemplo, tava na moda não, tava começando a entrar no padrão de o site tem que ser responsivo, Uhum. tem que ser possível concluir a venda pelo celular. E conforme a tecnologia foi evoluindo, porque a tecnologia não para de evoluir, e o meu e-commerce não, os clientes começaram a perceber que outras soluções eram melhores e começaram a migrar e eu comecei a perder esse faturamento. Só que quando eu perdi o faturamento do último cliente, porque hoje não tenho mais nenhum cliente na empresa pagante, quando eu perdi o faturamento do último cliente, eu já estava ganhando mais do que eu ganhava na empresa trabalhando para fora. Então, Pô, acabou que não legal. sentindo Então tanta você falta. trabalha pra fora também antes de ser modinha agora. Trabalho para fora desde 2015, mais ou menos. Foi quando eu consegui, se eu não me engano, 2015, final de 2015 foi quando eu comecei a ter, porque como eu comecei como freela, e aí depois, para mudar para renda, para um emprego fixo mesmo e tal, demorou um pouquinho, então, ah, tipo, eu fiquei acho que 1 ano e meio trabalhando só com freela mesmo, e freela é um negócio de vez em quando, mas mesmo assim, dava para fazer, complementar a renda. Pô, que legal, cara. E como que você teve esse. Tipo assim, foi um insight seu essa parada de trabalhar pra fora? Você deu as caras igual você falou? Ou você teve algum tipo de insight externo, assim, do tipo, ah, eu tenho um amigo, um conhecido, uma pessoa com quem eu trabalhei, alguém que eu gosto aqui, alguém que eu sigo, sei lá, qualquer coisa do tipo que eu vi que tá trabalhando pra fora. Da onde que surgiu isso? Ou simplesmente foi a motivação do, pô, eu quero trabalhar de qualquer lugar e trabalhar pro exterior? É basicamente isso, porque eu lembro que uns anos atrás era quase que isso, sabe? A gente trabalhar remoto, eu falo, né? Eu brinco aqui que eu trabalho remoto antes de ser modinha. E, pô, trabalhar remoto não era uma coisa fácil, não era uma coisa Uhum, trivial. Era muito mais um migué, né? De você conseguir ali, você ia aos poucos, você ia ganhando uma visibilidade ali na empresa, falava com o seu chefe, com o seu líder, falava assim, ah, com a pessoa que tá te gerenciando de alguma forma, fala assim: "Ah, vou levar minha avó no jiu-jitsu amanhã, beleza? Ah, beleza. Fica de casa, tal. Ah, a pessoa da NET vai vir instalar a internet. Ah, então beleza". uhum, Aí a pessoa via que, pô, legal, entregou, tá tudo bem, não aconteceu nada. Então, aí ia deixando, né. E algumas pessoas, principalmente nessa época, um pouquinho antes do que você falou, 2009, talvez 2010, tinha uma galera que trabalhava com algumas tecnologias, tipo Ruby, que, pô, não tem muito trampo aqui no aham. país e trabalhava para fora. Então isso também era uma forma de trabalhar remoto para fora, era uma coisa, entre aspas, mais fácil. Entre aspas, né? Sim. Na E. verdade, quando eu comecei a trabalhar remoto, eu tive a sorte de poder trabalhar remoto com a minha empresa, mas eu sabia, quando eu falava para as pessoas que, não tenho mais escritório, não tem, porque assim, eu lembro que em São Paulo, por exemplo, eu cheguei a ganhar cliente por causa das aparências, sabe? Um cliente que poderia te contratar remotamente, o cara vê que você é uma empresa e fala assim: Eu quero visitar o seu escritório. Aí ele visita o seu escritório e vê que você tem lá 8, 10 pessoas sentadas programando o dia inteiro. Sabe, por exemplo, eu lembro que no começo da minha agência, uma pergunta que eu ouvia muita gente falar quando eu ia vender o meu e-commerce era o seguinte: e se você morrer amanhã, o que que a gente faz? Sabe? Caramba. Então, tipo, ninguém faz essa pergunta, por exemplo, na hora de assinar um plano business do Google, né? E se o Google fechar amanhã? Né? Ninguém, na hora de você dar todos os seus dados, né? Então, quer dizer, a empresa ela quer esse tipo de estabilidade. E muita gente em São Paulo eu acabei pegando muito cliente nesse sentido. Aí quando eu falava que, olha, eu sou o Fernando,
eu trabalho remoto, não tem escritório, a gente tem funcionários remoto também e tal, a empresa você não pode visitar nunca e tal. Então isso foi dificultando muito conseguir novos clientes no Brasil. E os amigos, quando eu falava para os meus amigos empresários, que olha, eu tô trabalhando remoto agora, um dia todo mundo vai trabalhar remoto, isso aí vai ser normal, até porque eu já sabia que era uma realidade, era mais realidade fora do Brasil do que aqui, né? E eu via de muitos amigos empresários a mesma coisa, tipo, isso nunca vai dar certo no Brasil porque a gente não confia, porque a pessoa vai usar o tempo de trabalho para cuidar da vida pessoal. Esse negócio de Uhum. você não ter como fiscalizar, é, a ideia de você cobrar por produtividade ao invés de cobrar por horas trabalhadas era uma coisa que não entrava na cabeça de ninguém, entendeu? Uhum. Então eu tive aí, quer dizer, o resultado disso eu acabei olhando mais lá para fora, também porque eu tinha um cliente que era um cliente de e-commerce que se chamava tiobeto.com, era um brasileiro que acabou virando amigo meu e ele mora na Califórnia e a loja dele era simplesmente de pegar produtos e mandar para o Brasil. Esse era o business plan dele e ele vendia bastante, tinha bastante clientes, inclusive já chegou a aparecer no Jornal Nacional uma vez e tal, quando fizeram uma Caramba, reportagem que sobre legal. empresas de fora do Brasil estão desviando os impostos e mandando produtos baratos para cá. Antes do Aí chega e fala, AliExpress. pô, que legal, né? Não, ó a notícia qual que é. Não, peraí, não é no Pequenas Empresas Grandes Negócios, era no Jornal Nacional. Mas, porque ele era bem popular e tal. Quando ele fechou a empresa, quando ele fechou o e-commerce, foi quando aumentaram o preço do IOF, porque as margens dele eram menores. Mas acho que na época ele tinha mais de 100 mil, por exemplo, fãs no Facebook, na época que o Facebook era grande e tal. Então ele era bem popular. Aí eu conversando com ele, eu comecei a entender um pouquinho mais da realidade de lá e comecei a estudar, pesquisar a realidade de contratação de mão de obra fora do Brasil. Eu comecei a pegar freela de WordPress, fazendo trabalhos de Hum, WordPress fora do Brasil. E legal. comecei, se eu não me engano, cobrava tipo uns US$ 20 por hora, só que para a realidade brasileira era salário de cirurgião. Sim. Então, então quer dizer, para mim, a primeira vez que. A questão do pagamento que era mais complicado, porque eu tive que aprender o que era Swift, para poder mandar o Hoje tá mais dinheiro. fácil, né? Hoje tá um pouquinho mais Nossa, tranquilo. hoje está muito mais fácil. Acho que a empresa que eles usam para me pagar, acho que, se eu não me engano, manda até em Bitcoin. Tipo, pega dos Estados Unidos, acho que se eu não me engano, a empresa é até russa. Pega dos Estados Unidos, transforma o dinheiro em Bitcoin, manda o dinheiro pro Brasil, transforma em reais e cai na sua conta, um negócio assim. Caraca. É impressionante. Mas, então, foi nessa época aí, assim, eu comecei a pegar os primeiros freelas, né? E eu trabalhei quase um ano para a mesma empresa, sempre fazendo freela de WordPress. Só que eles tinham tanta demanda, até hoje, para falar a verdade. Inclusive, quem for ver essa playlist aí dos 6 passos para o primeiro dólar, que tem lá no meu canal do YouTube, vai ver que eu comentava, muita gente me perguntava se, por exemplo, eu terceirizava, porque a demanda para fora do Brasil de mão de obra qualificada é muito grande, né? Aí depois que eu recebi o primeiro dólar, depois que eu recebi o primeiro pagamento em dólar, eu falei, não quero nunca mais receber em real, porque a diferença cambial é muito grande. Ainda mais Muito grande. agora, né? Ixi, você tava falando Nossa. isso a esses tempos aí. Saudades desses Inclusive, tempos. inclusive na live de agora, de sábado passado, eu até comentei com as pessoas. Falei, olha, se entrar no meu Twitter, você vai perceber que eu reclamo muito do governo. Mas se eu fosse para ser egoísta, tipo, se fosse para pensar na minha conta bancária, eu ia sair na rua fazendo arminha. Porque quanto mais incompetência você tem no governo, maior é para quem trabalha para fora. Por outro lado, eu prefiro muito mais ganhar menos, eu prefiro muito mais ver o dólar a R$ 4 e saber que não temos 15 milhões de pessoas passando fome ou mais, do Total. que, do que, do que saber que eu sou um dos poucos privilegiados que se beneficia com a incompetência do governo federal. Total, total. É isso aí. Pô, cara, e como.
E como que o Twitch apareceu na sua vida? Que eu, como eu te falei lá no começo, eu te conhecia através da Twitch. Então, beleza, você tava aí no Sul, trabalhando para empresas de fora, ganhando em dólar, tava tranquilo, entre aspas, né? Tranquilo. Uhum. E aí, quando que surgiu a Twitch? Também é a pergunta, por quê? Você viu alguém e você falou, tô querendo compartilhar o que eu faço aqui. Então, na verdade, foi também por, vamos dizer assim, necessidade. Porque parece que não. Mas acabou tudo dando tão certo, porque eu sou apaixonado por back-end. Mas, como eu falei no começo, nas horas pagas eu sou dev front-end. Tá. Então, então quer dizer, eu tava sentindo falta de. Para mim, trabalhar com CSS, com SES, o dia inteiro, para mim a sensação que eu tenho é como se você passasse o dia inteiro pintando uma parede, sabe? Você Aham. tá fazendo um negócio quase que terapêutico, uma atividade repetitiva, que no final do dia você vai falar, eu fiz algo, mas eu não aprendi nada, né? Então trabalhar, essa é a sensação que eu tenho. Eu entendo que tem um quê, inclusive no front-end tem o quê de design, e eu odeio design. Eu não tenho nada da Adobe instalado no meu computador. Então, tipo, eu não abro aqui o Photoshop. Eles costumam mandar o design para mim tudo mastigado nos formatos certos e tal. Então, quer dizer, eu acho que meio que primeiramente foi por necessidade. Eu amo a empresa que eu trabalho, eu sou desafiado a resolver problemas novos. É uma agência web, então o legal de trabalhar com agência é que você não trabalha sempre com o mesmo stack, você resolve problemas diferentes em projetos diferentes Essa é a parte em boa. meses. Só que essa é a parte boa, mas ao mesmo tempo ela pode ser a parte ruim, porque às vezes passa 3 meses chovendo o tipo de projeto que você não gosta, mas você tem que fazer porque é uma agência e tem que resolver isso. Aham. E eu sempre tive prazer por estudar. Então, todos os dias eu leio artigos técnicos, todos os dias eu gosto. Para mim, também é uma questão de sorte, porque no meu caso, quando eu estou procrastinando, eu estou estudando, porque para mim isso é prazeroso. Então, Uhum. isso acaba me trazendo benefícios, entendeu? Então, quando eu percebi que eu tinha muito projeto engavetado, graças ao meu dia a dia de front-end, eu tinha muita coisa engavetada de back-end, tinha muita coisa que eu queria fazer. Mas e esse tal de TypeScript? Quero aprender, não tenho oportunidade, né? Então eu pensei, quer saber? Se eu criar, aí eu comecei a conhecer canais de live code, eu pensei, se eu criar um canal de live coding, eu vou, antes de mais nada, definir um compromisso para programar em coisas que me deem prazer, para aprender coisas novas. E o jeito que eu Uhum. mais gosto de aprender, quem acompanha o nosso canal sabe, o jeito que eu gosto de aprender é, antes de mais nada, por exemplo, eu fiz um bot em que o pessoal do chat consegue escolher a imagem de fundo no meu vídeo, né? E também, Uhum. se você entrar no canal da Twitch nosso lá e você coloca qualquer hashtag, tipo fome, hashtag Java, o nosso bot vai pegar o texto da hashtag, vai mandar lá para o gif.com usando a API deles e vai trazer um gif que bata com o que você digitou e vai colocar na tela da live, sabe? Então, na hora para fazer essas coisas, eu não sabia, foi quando eu queria estudar TypeScript. Eu falei, olha, hoje nós vamos estudar TypeScript, só que sempre quando eu vou estudar alguma coisa, eu sempre prometo que eu vou desenvolver algo. O primeiro passo para mim é sempre esse. Eu vou Se aprender TypeScript, comprometer. mas isso. O que eu vou fazer? Então eu falei, Arranjar um olha, vamos problema. fazer. O famoso arranjar um Exato, problema. isso, arranjar um problema, resolver esse problema. Então, o live coding ele serviu para que eu continuasse no meu dia a dia do front-end, mas ainda assim evoluísse no back-end, que é o que me traz prazer. Então eu continuo trabalhando no meu trabalho, fazendo as coisas que eu preciso fazer, e o live coding ele acaba me propiciando o fazer as coisas que me dão prazer de fazer. Pô, legal, cara. E foi uma aposta que deu certo, né, cara? Que como você falou, foi o primeiro canal
de live code no Brasil a ser Não, parceiro não. da A ser Twitch. parceiro. É. É, a ser parceiro, né? Tem vários outros, tem vários outros canais que começaram. Se eu não me engano, meu canal tem um pouco mais de 2 anos, mas tem muitas. Como você citou, por exemplo, o Marco Bruno, o Pokémon fazia antes de mim, o Daniel da Heart Developers. Então, a comunidade de live Aham. coding, ela já era bem estruturada no. Eu também acho que eu tive a sorte de ser o primeiro canal de live coding a ser parceiro da Twitch, porque no meu canal também não é só programação, também é uma ação social também, porque eu sempre, desde o primeiro dia que eu comecei, como eu falei para você, eu tenho uma origem muito humilde e para mim foi muito difícil estudar, conseguir informação, ter acesso à informação para poder uh, aprender as coisas que eu uso hoje no meu dia a dia, né? Então, eu tento, a partir do momento que eu comecei a ganhar mais do que eu precisava, eu sempre reservei uma porcentagem da minha receita para ajudar pessoas e diferentes iniciativas, né? Então, quando eu montei um canal de live coaching, eu pensei, poxa, já que eu já ajudo diferentes ONGs, já que eu já, vamos dizer assim, destino parte do meu faturamento para ajudar as outras pessoas, por que, que eu não vou? Eu podia ajudar quem está começando com produtos de incentivo ao estudo. Então, no meu canal, por exemplo, nós já distribuímos mais de 1.000 e-books da Casa do Código, e-books esses que eu comprava com meu dinheiro. Quer dizer, se eu, para começar, tive que piratear livro, hoje eu distribuo livros para que as pessoas não precisem fazer isso, entendeu? Legal. Então, nós já distribuímos mais de 100 Kindles no nosso canal também, cursos da Udemy, livros físicos na Amazon. Então, tem toda uma. Pontos do canal em que as pessoas, ao acompanharem o canal, elas conseguem trocar esses pontos por algumas coisas. E também a gente sorteia no chat as coisas às vezes. Então isso meio que aumentou um pouco a audiência. E o fato de aumentar a audiência, claro que eu não aviso nas redes sociais, olha, vai ter sorteio hoje e tal, porque assim, eu sempre prestigio as pessoas que já estão no canal, né, assistindo. E porque eu nunca fui muito focado na questão do marketing, na questão do eu quero exposição, eu quero que o canal cresça nesse sentido. Hoje, para poder controlar os gastos, o que eu prometo para a comunidade é o seguinte: nós devolvemos para a comunidade 200% de tudo que a Twitch paga para gente, tudo que nós recebemos. Então, Uhum. se a Twitch dá $100 no final do mês, a gente sabe que no próximo mês a gente vai distribuir para a comunidade o equivalente a $200 de produtos de incentivo ao estudo, né? Legal. Então É, fica, fora que fica nesse você, pô, parâmetro. você botando sua cara lá também, igual você falou, de ter exposição, de fazer isso, de certa forma você consegue, é, às vezes, ajudar com outras coisas também, né? Você comentou, por exemplo, da Casa do Código. Vamos fazer uma parceria aí. Você já tem parceria com a Casa do Código? Vamos fazer uma Eu parceria tinha, aí mas com eu a Casa do Código. tirei. Eles davam uns desconto de 25% no preço do e-book e tal. E eu também. A Casa do Código é da mesma propriedade da Alura. E eu distribuía cursos da Alura também, o acesso semestral Legal. deles no canal e tal. Só que aí eu tirei, coloquei a Udemy porque é mais flexível no sentido da negociação. Demorou bastante para fazer uma negociação com a Lura e Casa do Código. Tipo, no final das contas eu percebi que eles me tratavam mais como fornecedor não, como cliente, né? Porque eu comprava os produtos deles do que como parceiro. Então, Parceiro. tipo, Entendi. não tinha esse negócio de parceria, era Pô, e só. a Udemy tem uns cursos legais, né, cara? A Udemy Sim. é a famosa. Eu que jogo jogos no computador, tem a Steam, né? A Udemy é a Uhum. famosa Steam, que você vê um jogo na promoção, você. Oh meu Deus, vou comprar aqui, aí você nunca joga, tá lá. Eu Às devo vezes, ter alguns cursos na tem. Udemy que eu nunca abri lá, deve ter lá. E eu não. E eu nunca quis. Eu não quero falar para a pessoa assim: olha, eu vou te dar esse curso de JavaScript. Eu não quero escolher a tecnologia que a pessoa vai estudar. Por isso eu sempre fiz questão de. As coisas que nós distribuímos, por exemplo, quando era a Lura, era o acesso à plataforma inteira para você escolher o que você quiser. Quando é na Udemy, você escolhe o curso, você me manda o link e a gente compra para você, no Ah, caso legal. Não de tem esquema limite de de. cupom lá?
Então, lá tem a opção de presentear o curso, né? Só que Hum, como às vezes o curso está em promoção, às vezes não, tipo, a gente coloca o limite de R$ 100, você escolhe qualquer curso de até R$ 100. A mesma coisa com livros da Amazon, você escolhe um livro da Amazon físico até R$ 100 e a gente manda ele para sua casa. Então a pô, que gente não maneiro. escolhe o que a pessoa vai estudar, né? Muitas pessoas até pegam um livro no nosso canal e perguntam se pode ser livro não técnico. Tipo, a pessoa quer ler um Uhum, romance ou coisa assim, fala, cara, tempo que você gasta lendo é tempo, não é tempo jogado fora, então pode ser uhum. sim, porque a ideia é realmente incentivar a leitura também, né? Pô, que legal, cara. Que legal. E assim, essa forma de presentear live, né, ou canais, ou fazer concursos, isso é uma coisa que, pô, a gente vê em muitos canais, tem muito marketing, parte do marketing é fazer isso, é dar esse Uhum, tipo de coisa, mas bem legal, cara, eu não sabia que você tinha essa no fundo, você tem essa iniciativa de aprendizado. Por mais que você aham, esteja usando uma ferramenta de marketing que funciona, que as pessoas vão lá porque algumas pessoas vão lá porque, pô, que legal, vai ter um sorteio lá ou tem alguma coisa uhum, legal, mas no fundo é uma parada, pô, de incentivo de estudo, é um Kindle, é um livro, é uma parada que no final, seja um livro de JavaScript ou seja um livro de romance que você comentou, pô, uhum. é incentivo ao estudo, é incentivo à leitura, isso é muito legal, cara. Parabéns aí pela essa iniciativa. Bem maneiro, cara. Obrigado. E eu tento dar atenção para todo mundo, respondendo no chat, respondo todo mundo que me procura no privado, e inclusive eu conheço duas pessoas que já fizeram a troca do salário em real para salário em dólar, Que graças legal. às coisas que eles viram no YouTube, viram na live. E essas paradas que não tem preço, né? Não, na verdade, tipo, pra mim, Esses se dependesse de mim, tava depoimentos, todo mundo. essas coisas que não tem preço, né, de acontecer. Se dependesse de mim, tava todo mundo ganhando bem, tava todo mundo bem empregado. O problema não a área de tecnologia é uma área muito aquecida e uma coisa que eu sou contra, inclusive, por isso até que às vezes eu até já recusei bastante parceria com, com entidades, empresas que focam na carteira, tipo, a prioridade é a ganhar o seu dinheiro, né? Então, eu não tenho problema nenhum com quem vende curso, eu não tenho problema nenhum com quem tira o ganha-pão de ensinar as pessoas, eu acho isso inclusive muito nobre, mas eu tenho um problema com isso com algo que acontece é muito comum em tecnologia no Brasil, que é a elitização da informação. Que é você pegar e falar, olha, isso aqui é para quem tem bala na agulha, isso aqui é R$ 15.000 e você vai. E agora a gente vai te dar um desconto, e para poder vender esse negócio que custa o olho da cara e é totalmente inacessível, a gente vai fazer a pesca de arrasto, que é aquela coisa gratuita que você vai se cadastrar e a gente vai colocar de graça uma live, e amanhã essa live está fora do ar. Eu sou totalmente contra a empresa que usa a fórmula do lançamento para Tá. poder oferecer, tipo, você pinta, você coloca uma máscara de estou ajudando a comunidade, quando no final das contas você quer vender aquele seu curso inacessível para a maioria das pessoas. Esse tipo de coisa eu não curto muito, não, e eu acho que deveria. É o direito de cada um, né? Sim. E, mas as empresas só exploram isso porque as fontes de informação gratuitas no Brasil são mais limitadas do que as fontes de informação em inglês. Nós É, precisávamos de um, nós precisávamos de uma iniciativa estilo Free Code Academy, por exemplo, brasileira. pode crer. Pô, verdade. Bom, cada um faz o que achar melhor também, né? Mas realmente. E é uma parada que funciona, né? É uma parada que meio que mexe com o psicológico, mexe com a parada É que do nem o clickbait. momento. É um clickbait, exato. Que nem o clickbait. A gente pode criticar à vontade o clickbait. Só que não vão deixar de fazer porque funciona. É. É aquele negócio. E É mesmo ético? Não sei. conscientemente, né? Sim. Tipo assim, você tem a consciência que existe o clickbait, mas Aham. eu tenho certeza que você já clicou num vídeo e falou assim: "Ué, deixa eu ver isso Sim, aqui". exatamente. E Só eu não vejo só só isso. por conta desse Eu não título, vejo assim. só isso em tecnologia, não. Eu Não, vejo. não, Isso isso é é muito comum na imprensa e tal, mas é que negócio. Hoje, e o sucesso da informação ela é medida na base dos cliques. O,
o seu poder de influência é medido na base dos seus seguidores, dos likes, do engajamento. Aham. Inclusive, no Twitter a gente conversa muito, tem muitas discussões sobre isso, de que a área de TI ainda está se tentando encontrar a melhor forma de usar as redes sociais para passar conhecimento. Porque se você parar para pensar, lembra, não faz muito tempo que o padrão do criador de conteúdo era ter um blog, né? Uhum. E isso meio que caiu em desuso. Sim. E hoje as pessoas criam uma série de imagens para jogar no Instagram, criam uma thread para jogar no Twitter, criam um vídeo no TikTok. Só que esse tipo de coisa dá super certo para muitas áreas. Só que o complicado do conhecimento na área de TI é que o conteúdo das redes sociais ele é perecível. Se você faz uma thread no Twitter que é super útil e vai ajudar um monte de gente, daqui um mês essa thread sumiu, Sumiu. não é algo facilmente acessível, né? Uhum. As redes sociais elas são feitas para pegar a sua atenção naquele momento. Então é bem complicado. A área de TI está meio que aprendendo a usar isso, né? Por isso que tem muito clickbait, por isso que tem muita gente falando que os influencers falam as mesmas coisas, fazem do mesmo jeito, porque todo mundo segue a mesma receita de bolo. Porque quando você cria, se você se mata para fazer um vídeo ou um curso legal e você vai distribuir, se você não usar as estratégias de clickbait, as estratégias de engajamento e tudo mais, você simplesmente vai ficar soterrado no meio de um monte de Ah, informação ali perecível e você e se estão usando a frustra. receita. É. Total, total. Pô, muito legal, cara. Muito legal saber um pouco da sua história, um pouco dessa parte que você faz com o fundo de, pô, trazer mais a leitura, mais essa parte de estudos também, né, que você devolve para a comunidade, para as pessoas, para o ambiente em que você conseguiu eh, estudar também e fazer o que você faz hoje. E eu queria saber também um pouquinho dos seus hobbies, cara. Você já me deu alguns spoilers aí de gosta de ler, gosta Uhum. de estudar nas horas vagas, você é a pessoa que estuda nas horas vagas. Então, Sim. tenho meus hobbies aqui, eu estudo nas horas vagas. Você também tem um lance, né? Você falou do Twitter, então você é uma pessoa bem engajada no Twitter, participa bastante lá das discussões, das pequenas Das tretas que tretas. rolam, né, no YouTube. E eu vi lá que você também entrou na paternidade aí, é pai recente, né? Sim. Então, Aham. então eu sei que parte dos hobbies vão ter foram substituídos também, né? Sim, na verdade, quem eu estava falando, como eu já estou pensando no o que que eu vou fazer quando eu quiser deixar de programar ou enjoar de tecnologia, e eu tô meio que iniciando o processo de estudo para migrar para um cargo técnico, né? Aí você fala, poxa, mas você já é programador, você já está num cargo técnico. Então, eu estou estudando para ser técnico de futebol. E eu tô tentando pegar a licença, É mesmo? sim, eu tô Caraca. tentando conciliar a carreira em TI. Isso eu tô considerando hoje como um hobby, mas eu pensei, poxa, talvez quando eu fizer 50 anos eu quero deixar de ser programador. Eu quero parar de programar. E eu tenho 38. Então, e também quando eu fizer 50 anos, qual seria uma forma legal de ser, vamos dizer assim, entre aspas, aposentado. Eu sempre gostei de futebol, sempre gostei do esporte, futebol. Eu não torço para um time específico, eu assisto qualquer jogo, eu gosto de estratégia, de tática, Que e eu gosto de inusitado. tentar fazer a leitura da partida, eu sempre me interessei muito por isso. E então, pensei, acho que quando eu fizer. Na verdade, antes eu falava, pô, quando eu fizer 50 anos, ou quando eu abandonar a carreira de TI, ou eu vou para política, ou eu vou para alguma coisa que eu faça por prazer e que tenha mais, seja diferente. Porque eu também Uhum. gosto de pessoas e a área de. Eu acho que se eu não fosse programador e tivesse a mesma origem que eu tenho, ou seja, a faculdade estava fora de cogitação, eu provavelmente seria vendedor, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de tentar entender por que as pessoas tomam as decisões que elas tomam e tal. Isso do ponto de vista do esporte, do futebol mesmo,
É legal você poder ter. Eu acho muito bacana quando você vê, por exemplo, um Grêmio Audax em São Paulo chegando à final do Campeonato Paulista e você percebe que é um time de jogadores medianos com um psicológico muito forte. Isso é. Você alcançar isso sempre me interessou, né? E o fato de que o futebol brasileiro torce muito o nariz para a tecnologia, sempre torceu, uh, eu pensei, poxa, agora eu tô estudando na Federação Americana de Futebol. Já Uhum. estou no segundo curso, acho que são 4 cursos para poder tentar a licença nacional de técnico, né? E aí eu pensei, pô, eu vou pegar, eu vou tentar a americana, depois eu pego a licença C da UEFA, e aí eu crio uma forma de colocar isso em prática no Brasil, criando uma metodologia de trabalho moderna, onde eu possa falar, olha, eu sou ex-programador. Então, tipo, tentar botar uma forma de trabalho mais moderna no Que futebol. legal, E cara. é isso que eu penso quando eu tiver 50, porque a parada da política, de ir pra política, todo mundo que eu conheço fala que eu provavelmente seria morto se eu fosse pra política e é complicado, sei lá. Total. Imagina. Pô, mas achei muito inusitado essa parada que você falou do tipo, pô, eu amo futebol, eu gosto do esporte, eu gosto da tecnicalidade do esporte, né, das, das regras e de como funciona por trás, mas eu não torço pra nenhum time. Muito Não. interessante isso. Muito interessante. Eu tenho um cunhado que é jogador de futebol profissional e, tipo, hoje, basicamente, eu torço para os times que ele joga, né? Quando ele tá jogando um time, eu acabo torcendo pro time, mas é porque aí tem a questão da família no meio. Mas no geral, assim, tipo, quando ele jogou no Inter e na estreia dele foi Inter e São Paulo, lá em São Paulo, no Morumbi. Eu fui no estádio, fui na torcida do São Paulo, assistindo o jogo de boa, torcendo pro Inter. Mas tava quietinho ali na torcida de São Paulo porque era onde tinha ingresso e tal. Tipo, pra mim, eu não curto muito. O que me fez não torcer para um time específico foi quando eu era adolescente, eu era office boy de uma farmácia lá nos Jardins, Aham. lá em São Paulo. E eu lembro que, pelo fato de que eu era office boy, eu andava muito a cidade. E eu via bastante, tinha muito esse negócio de você vai pra Barra Funda e tá tendo o jogo do Palmeiras, e se você aparecer ali com uma camisa do Corinthians, você tá ferrado. Um negócio assim, sabe? Então Aham, tinha aham. muito disso. Então eu presenciava muito, eu presenciava muito andando por São Paulo, eu presenciava muito cenas de violência por causa do fanatismo. Aí eu pensava, tipo, nisso eu pensava, poxa, por que essas Entendi. pessoas fazem isso? Essas pessoas fazem isso porque às vezes elas deixam confundir o amor que você tem por um clube, às vezes até isso não serve só para futebol, mas o amor que você tem por um clube, o amor que você tem por uma causa, o amor que você tem por um partido político, deixa misturar com o ódio que você tem por aquilo que representa o contrário daquilo que você gosta, ou o contrário daquilo que você acredita. Uhum. Então é muito fácil quando você, em qualquer situação, você trabalha só com a emoção. Aí eu pensei, se eu tirar a emoção do esporte, do futebol, será que eu ainda consigo curtir o futebol? Aí eu falei, quer saber, eu não vou torcer para time nenhum. Naquela época eu era corintiano. E falei, quer saber, eu não vou torcer para time nenhum. E aí só vi vantagens. Porque se eu gosto de assistir futebol, hoje, por exemplo, eu posso ter prazer em assistir um Atlético Mineiro, um Flamengo, que estão com equipes competitivas, ao invés de necessariamente falar, eu vou assistir só o meu time que tá lutando para não cair, sabe? Então Sim. eu acabo curtindo mais o esporte. Eu sei que o prazer, do mesmo jeito que eu tenho, do mesmo jeito que eu gosto de, sei lá, teclado, do mesmo jeito que eu gosto de tecnologia, do mesmo jeito que eu gosto de código aberto, as pessoas, cada um tem aquilo que mexe com o seu coração, né? E Total. muita gente tem isso no futebol, mas eu mesmo não. Que maneiro, cara, que maneiro. Pô, e pra gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta fútil aqui. Tenho uma perguntinha fútil aqui que eu faço também, que é você comentou, por exemplo, de teclado. Tem alguma parada que você goste, não precisa ser relacionado à tecnologia, que você gaste uma grana e você fala assim, pô, isso aqui eu curto, isso aqui eu pago
pago um pouquinho mais caro porque eu acho da hora? Tem alguma coisa que você é apegado assim? Olha, eu não sou. Não- eu tenho a sorte de que a empresa que eu trabalho, ela me deu meu notebook, ela vai me dar um. Provavelmente, se ela não me desse, eu iria comprar um MacBook novo, né? Porque o meu MacBook é 2015, só que eles vão me dar esse. Inclusive, já falei no Twitter que eu vou doar o meu MacBook Pro 2015 assim que eu Olha receber aí, o novo. Mas o que eu gosto mesmo, eu acho que o meu teclado ele custou US$ 400. Então, tipo, acho teclado. que eu tenho um Happy Mecânico, Hacking, pá. é um Happy Hacking Keyboard o Switch Top e sem fio Bluetooth. Ah, então, isso acho que é o aparato de tecnologia assim mais caro que eu paguei. Eu gosto de teclado. Já sorteei um teclado mecânico legal no aniversário do nosso canal. Eu tenho encomendei com o canal da Twitch o Mr. Kibbs, Kibbs de Keyboards, Aham. e encomendei um teclado com ele, e o teclado que nós encomendamos e nós sorteamos no canal, no aniversário do nosso canal, ele custou em torno de R$ 1.700. Então, quer dizer, é algo. Eu Caraca, velho. não. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eu falo assim, olha, eu não pagaria R$ 500 num tênis, eu não pagaria R$ 500 num relógio, eu não pagaria R$ 500 numa calça, mas eu pagaria fácil num teclado. Pode crer, que legal. E você, como que ele é? Ele é tipo full size, tem aquele 70%, Ele é 60%? pequeno, pra você ter uma Ele é noção, pequenininho? ele é tão estranho que ele não tem as setas. Tá. E ele tem no meu Instagram, você vai ver que. Você vai ver uma foto dele no meu Instagram, ele não tem as teclas, tipo, ele não tem. Vou colocar aqui pra galera que ficou curioso ver. Ele não tem as teclas, ele é apagado, mas isso foi uma escolha minha também. Eu falei, eu quero. Acho que há 2 anos atrás, eu falei, quero dificultar, eu quero É muito acostumar a fácil, não né, olhar para o digitar. teclado. Muito fácil É muito digitar, vou fácil. colocar uma Não, eu dificuldade falei, aqui. vou colocar a vida no hard um pouco. Aí eu comprei, depois de ter comprado ele, eu comprei as teclas apagadas, coloquei teclas apagadas. No lugar onde é o Caps Lock, na verdade é o Control, né? Ele não tem Caps Lock. Eita caramba, E ele é 60%. 60%, é. pequenininho. É pequenininho. Uhum, muito bom. É que ele não tá E aqui, senão eu mostrava ele, tá lá. dos switches lá, é o switchzinho barulhento, é o tranquilinho, é o meio termo, qual que é? É um switch incomum, esse switch top, inclusive nas comunidades de teclados mecânicos. Muita gente Ó o argumenta. hobby como vai subindo, vai ficando caro. As comunidades de teclados mecânicos e tal. Tem muita gente que argumenta que esse switch top não é teclado mecânico. Mas é aquele negócio, do mesmo jeito que a pessoa que fala que HTML não é linguagem de programação e tal, Sim. ah, que também já acende umas discussões. Mas não, o switch top ele é japonês e ele não é muito barulhento, não, ele só é gostoso. Tipo, quando você tecla no switch top, você vai estragar os seus dedos, que você nunca mais vai querer teclar em nada que é diferente disso. Esse é o problema de coisa boa, né? Esse é realmente coisa Você boa. vai aumentando, aumentando, aí na hora pra você voltar, amigão, na hora de você voltar Então pra acho aquele que seu teclado no chão, assim, ó, que parece que é uma caminha no chão, aí fica ruim, né? de uma forma geral, eu sempre, desde o começo da minha carreira, eu sempre pensei em relação à qualidade, eu sempre quis ter, não pensando em marca, mas pensando em conforto. Eu nunca tive problema de tendinite, por exemplo. Por quê? Porque eu sempre busquei os melhores equipamentos o possível. Eu sempre Uhum. tentei sentar na melhor cadeira que eu pudesse encontrar, porque é onde eu passo a maior parte do meu tempo e tal. Então, eu nunca fui muito de economizar quando, quando eu considero algo como ferramenta de trabalho. Então, tipo, Tá. eu tô usando um fone de ouvido que tem cancelamento de ruído com sei lá quantos microfones. Eu não sou fissurado a ponto de entender as tecnicalidades, mas uma vez que eu percebo que isso aqui vai ser uma excelente ferramenta de trabalho, vai me trazer qualidade de vida no meu trabalho, para mim não importa o preço. Ah, legal, cara. Boa. Pô, Fernando, acho que é isso, cara. Pô, de novo.
muito obrigado por bater um papo aqui comigo. Foi muito legal saber da sua história, da das empresas, de quando você se mudou de São Paulo, de você trabalhar para fora, de você trabalhar para fora e remoto quando não era modinha, da sua parte Obrigado. da Twitch, do seu propósito dentro da Twitch, como que é, o que que você pensa lá, um pouco dos seus hobbies também, que pô, achei puta inusitado você falar de esporte, do futebol, da parte técnica e não ter, de fato, um time, do coração não, mas não ter um time próprio e ser uma coisa meio que pensada, você fala: "Não, verdade, se eu não tiver um time e tal", é quase como, você não é um ateísmo, né, mas é aquela como que é quando você não tem religião, mas você, pô, Agnosticismo. você respeita todas as religiões, sabe que tem ali e tal, mas, pô, eu tô aqui Sim. tranquilo, não preciso eh, ter uma que eu vou, né, fechar os olhos e pô, achei isso muito maneiro e tô curioso pra saber, depois desses anos aí, se você quando você se aposentar e trazer esse lado tecnológico e quem sabe aí uma nova geração de técnicos de futebol aí. Da hora, mano. Eu Gostei. até então, até fiquei, até achei legal de ter comentado isso, porque agora você vai colocar no YouTube e vai ficar pra história, né? Então, se um dia eu tiver treinando um timezinho pequeno da Série B do Campeonato Catarinense, as pessoas falam, olha, ele era programador, ó, dá pra você ver aqui uma entrevista ele falando que tava estudando pra ser treinador. Muito da hora. Cara, e é isso aí, cara. Muito obrigado e fica esse espaço final aqui pra você dar algum recado, pô, compartilhar suas redes, seu trabalho, fica à vontade aí, cara. Muito obrigado, foi um prazer e uma honra muito grande estar conversando com você. Eu já te acompanhava no Twitter, eu acho muito legal, eu acho muito legal quando qualquer pessoa doa o seu tempo para poder melhorar um pouco a comunidade ou para melhorar ou ajudar um pouco outras pessoas. E para mim isso para mim sempre foi filosofia de vida, né? As minhas redes sociais, eu sou @código falado em praticamente todas as redes sociais, né? E eu programo ao vivo, novamente, eu programo ao vivo todos os sábados a partir das 20 horas. E muito obrigado, estou disponível aí, estou sempre. A gente tem uma comunidade no Discord onde a gente estudava inglês e tal, tem uma galera lá. O Discord, se qualquer pessoa aparecer na Twitch lá no chat do nosso canal da Twitch e digitar a exclamação Discord, tem um link lá que é todo bagunçado, então fica difícil de decorar. Mas eu tô disponível para ajudar, inclusive para mentoria. Se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, as minhas DMs são sempre abertas e sempre foram. Muito obrigado novamente. Fechado, cara. Então é isso aí. Todos os links que o Fernando comentou vão estar aqui na descrição. E é isso. Muito obrigado você que está assistindo ou escutando essa conversa e até um próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.